A gente vai ouvir o concerto da Camerata, que faz parte do 6º Festival Penalva e do quinta Mostra de Música Paranaense. E a gente vai ouvir dois compositores da cidade, né, o Padre Penalva e o Henrique de Curitiba, o Henrique Morozovich, e também mais o compositor Ronaldo Miranda, que é um compositor contemporâneo, compositor vivo. Vou falar primeiro sobre os compositores um pouco, para depois comentar um pouco das obras. E queria começar falando sobre o Padre Penalva, porque acho que é em torno dele que gira bastante a ideia tanto do festival como também a programação desse concerto. O Padre Penalva, né, José de Almeida Penalva, nasceu em Campinas em 1924 e ele teve uma carreira eclesiástica, né? Ele estudou no Colégio dos Claretianos e depois ele veio para Curitiba em 1942 para cursar o que era na época o Seminário Maior dos Claretianos para se tornar padre. E ele começou a estudar música já no Colégio dos Claretianos e com 14 anos de idade ele já assumiu a regência do coro do colégio, né? O que mostra que ele era um músico já muito talentoso desde cedo. Os padres que davam aula de música já perceberam o talento dele e incentivaram, né? Investiram nessa carreira. E ele foi sempre no início da sua vida desenvolvendo a música ligada às atividades do colégio e do seminário, né? Então, ligado à música eclesiástica, né? Trabalhando como regente de coro, que foi sua primeira ocupação e foi também talvez a sua principal atividade artística durante sua vida. Acho que a gente pode dizer que o Padre Penalva foi um dos grandes regentes de coro que a gente teve no Brasil e esse foi um trabalho que foi bastante frutífero na experiência dele. Depois o Padre Penalva, quando ele chegou em Curitiba, né, e ele se formou no seminário, foi ordenado padre e ele foi continuando seus estudos musicais e sempre ele foi desenvolvendo os dois lados da carreira, né, a carreira eclesiástica, os estudos de teologia e também os estudos de música, a carreira como músico. E ele também aqui em Curitiba já assumiu logo a regência do coro do seminário e depois ele foi para Roma para estudar teologia, fazer um doutorado em teologia, né? Porque os claretianos tinham um projeto de fazer um grande seminário teológico, uma grande faculdade teológica aqui, que se tornou o Studium Theologicum, depois foi incorporado à PUC na década de 1970. E aí o Padre Penalva começou também, no período de seminarista, a se envolver com a vida musical da cidade, né? Além das atividades eclesiásticas, ele foi se envolvendo com a vida musical da cidade de Curitiba. Então ele frequentou os concertos da SCAB, a Sociedade de Cultura Artística Brasília Tiberê. Ele formou também um coro com os colegas estudantes do seminário, que ele dirigiu esse grupo por algum tempo. E ele foi sempre desenvolvendo em paralelo a sua atividade, né? Ele foi ordenado padre em 1949, assumiu a paróquia do Imaculado Coração de Maria e dizem que as missas, né, que ele rezava lá na igreja ficaram muito famosas, eram conhecidas como as missas do Penalva, porque além de ele ser um grande pregador e, né, fazer boas homilias, ele também regia o coro da paróquia e as suas missas tinham sempre muita música. Então o Penalva foi consolidando, né, sua importância na cidade de Curitiba pelos seus dois aspectos, né, tanto o trabalho como religioso, como também o trabalho como músico, né, e como regente de coro principalmente. Ele já vinha compondo algumas obras também, principalmente obras litúrgicas, e acho que o momento que marcou muito a trajetória do Padre Penalva foi o envolvimento que ele teve na década de 1960 com o movimento de renovação litúrgica na Igreja Católica. A gente teve uma encíclica, né, publicada pelo Papa João XXIII, Mater et Magistra, e logo da publicação da encíclica, Padre Penalva já se engajou bastante nesse processo de renovação da Igreja Católica, né? Ele foi
um dos primeiros a estudar essa encíclica e já logo começou a dar palestras no seminário sobre a encíclica do Papa João XXIII. E ele também começou a se envolver bastante nas discussões que passaram a ser feitas na época, que era para fazer a renovação da liturgia católica. Para a gente entender a importância dessa renovação, né, a gente precisa lembrar que a Igreja Católica tinha uma liturgia muito rígida e bastante, ela se conservou mais ou menos no mesmo formato durante mais de 1000 anos, né? Desde o século VI, que se tem um padrão de missa em latim, com todos os textos que fazem parte da liturgia, os gêneros musicais que deveriam ser usados em cada parte, né? Quais partes podiam ser cantadas, quais não podiam. Então, desde o Papa Gregório, lá do ano 600, até o Concílio Vaticano II, na década de 1960, a liturgia católica ela foi bastante rigorosa, quase sempre a mesma. E a Igreja Católica começou essa discussão para fazer uma renovação da liturgia, porque percebeu-se que a liturgia mais tradicional também era um dos motivos que afastava um pouco a Igreja dos fiéis. Então a Igreja vai buscar uma aproximação, né? E essa aproximação significa que a missa poderia passar a ser falada em português no Brasil ou na língua local em outros países, né? E também uma tentativa de uma aproximação com a música mais contemporânea, com a música feita no seu tempo. E aí o Padre Penalva vai participar de várias discussões nesse sentido, né? Ele participa da comissão da CNBB, que vai fazer toda a discussão sobre a música litúrgica, e ele vai se envolver com um grupo de compositores que vai se propor escrever música para a igreja, né? Música litúrgica, música sacra, com ideias renovadoras, com técnicas contemporâneas e também dialogando com a cultura brasileira. Ele vai conversar com vários compositores brasileiros da época, vários deles vão escrever peças, ele vai propor os textos, vai propor os textos litúrgicos e os compositores vão escrever essas peças. É até curioso que uma das peças que a gente vai ouvir no concerto, que é a composição do Henryk Morozowicz, ela foi composta nessa situação, né? A Missa Breve do Henryk Morozowicz foi composta em 1966, numa época em que o Morozowicz era professor de órgão do Estúdio Teológico e ele estava justamente convivendo com o Padre Penalva e participando também desse movimento de renovação litúrgica. Aí ele vai escrever uma missa com 4 partes, toda cantada em português e usando ritmos que dialogavam com os ritmos da música popular brasileira e até também, a gente pode dizer que dialoga um pouco com o jazz. Então o Padre Penalva assumiu uma importância bastante grande na música sacra brasileira nesse período, e só que essas renovações litúrgicas que a Igreja Católica foi discutindo nessa época acabaram tomando outros caminhos, né? A gente poderia dizer que na década de 1970 a música litúrgica católica se aproximou mais da canção popular, né? Como, por exemplo, o estilo do Padre Zezinho, que já foi se tornando bastante importante na época, e aquele projeto de uma música clássica, uma música erudita, uma música contemporânea, né? Que o Penalva tinha proposto ou se proposto, ele vai meio que ficando um pouco fora dos interesses da Igreja Católica. E o Padre Penalva, de certa forma, vai também redirecionando a sua carreira, porque o espaço para esse tipo de música litúrgica que ele tinha pensado foi se fechando. E aí o Padre Penalva foi se abrindo mais para outros tipos de composição, né? Em 1972, 73, ele foi para Itália novamente, né? Já tinha ido anteriormente para fazer um doutorado em teologia, agora ele vai para passar por uma revisão teológica, né? Quase como se ele tivesse ficado de castigo por causa das experiências musicais que ele estava fazendo com música litúrgica. E aí, só que lá ele vai estudar com um compositor italiano, que é o Boris Porena, que foi um compositor que teve uma importância muito grande na cultura musical do Penalva, ajudou ele a se aproximar mais de algumas técnicas de vanguarda da música europeia. E aí, a partir da década de 1970, o Penalva vai mudando sua trajetória, ele vai compor menos música litúrgica, e as músicas litúrgicas que ele vai compor vão ser um outro tipo de composição, e ele vai começar a compor mais música instrumental, música para orquestra, ele vai se tornando realmente um compositor clássico, né? Um compositor de música de concerto,
bastante associado com a vanguarda, usando as técnicas mais modernas da época. E aí ele deixa de ser aquele compositor tão ligado à liturgia da igreja, né? Em paralelo a isso, Padre Penalva também já tinha se envolvido bastante com a vida musical de Curitiba. Ele assumiu um cargo como professor da EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde ele foi, durante muitos anos, professor de contraponto e fuga. Então, o Padre Penalva foi uma das personalidades importantes no funcionamento da Sociedade Pro Música. E logo que ele começou, né, com a Pro Música, foi membro da direção, ele também formou um coro, o coro da Pro Música, que se tornou um coro bastante importante, né? O coro da Pro Música foi um dos coros mais requisitados aí em Curitiba e no Brasil, né, para concertos, para estreias de obras. Depois ele ainda juntou um grupo de músicos, né, de cantores que eram parte do coro e formou o Madrigal Pro Música. Esse Madrigal Pro Música depois mudou de nome e se tornou o Madrigal Vocale, que existe até hoje, que seria talvez o grande herdeiro aí da tradição musical do Padre Penalva, né? O musicólogo, o compositor Maurício Dottori, num depoimento que ele deu para um documentário sobre Penalva, ele disse que Padre Penalva foi talvez o maior compositor padre, né, nos tempos contemporâneos. Talvez não tenha tido nenhum outro padre que tenha tido uma importância tão grande como compositor de música de concerto. Então acho que isso é uma coisa bem marcante na trajetória do Penalva, né? E é interessante que ele era também um grande teólogo, um grande pregador e um grande músico, né? Ele sempre dialogou muito com as técnicas de vanguarda. A peça dele que a gente vai ouvir no concerto acho que mostra bem isso, né? Que é uma missa que ele chamou de Ágape II, e ele adaptou um pouco a forma da missa, né? Fez umas experiências tanto com o texto como com as técnicas musicais, né? Mas antes de falar mais da missa dele, quero falar um pouquinho também sobre Henrique Morozovich, que ficou conhecido como Henrique de Curitiba, que é um compositor também aqui de Curitiba, né? Mais ou menos da mesma geração do Padre Penalva. O Padre Penalva nasceu em 1924 e o Henrique Morozovich nasceu em 1934. O Henrique Morozovich foi filho de uma família de imigrantes, né? O pai dele veio para Curitiba, veio da Polônia. O pai dele nasceu em Varsóvia, era um bailarino, com já uma grande reputação lá na Europa, e ele veio convidado para fundar uma escola de balé na Sociedade Thalia. Foi a primeira escola de balé em Curitiba. O Tadeusz Morozovich, o pai do Henrique, veio em 1926 para cá, se casou aqui, né? E teve 3 filhos. O Henrique Morozovich foi o mais velho. Nasceu em 1934 e o Henrique Morozovich começou a estudar piano com a mãe e já desde cedo também já começou a trabalhar com música. Também com 14 anos ele assumiu para ser pianista do grupo de dança da Sociedade Thalia, né? Foi trabalhar junto com seu pai e aí também já começou a estudar piano com a professora Renée Devoraine-Franck, que foi uma das fundadoras da EMBAP, né? Ele também, logo que a EMBAP foi criada, ele entrou como aluno de piano. Na década de 50 ele foi para São Paulo para também completar sua formação lá na Escola Livre de Música, estudou com Kohlreuter, e depois ele voltou para Curitiba, convidado para ser professor de órgão no Studium Theologicum, onde ele conviveu também com o Padre Penalva. Antes disso, já na década de 40, ainda ele já tinha trabalhado como organista da Catedral de Curitiba. Então é interessante que marcou bastante também na trajetória do Henrique Morozovich o trabalho com a música na igreja, né, na igreja católica. Então ele também, assim como o Penalva, vai ter uma importância grande, na trajetória dele vai ter uma importância grande a música sacra, né? Algumas das primeiras composições do Henrique Morozovich foram obras para o coro da catedral, foram obras sacras. E aí, como eu já comentei, a obra dele que a gente vai ouvir, que é essa missa breve, né, foi composta nesse contexto da reforma litúrgica, da qual ele participou junto com o Padre Penalva das discussões, né? E depois da década de 60 e 70, talvez essa missa breve tenha sido uma das primeiras grandes obras do Henrique Morozovich, que ajudou a estabelecer uma reputação dele como compositor, porque depois, na década de 70, ele vai ganhando mais relevância, né, vai conseguindo se inserir nacionalmente, internacionalmente, né? Depois ele vai fazer o seu mestrado em música numa universidade norte-americana, acho que é a Cornell University, em Nova York. Ele também foi
um músico que exerceu vários cargos importantes na cidade, né? Foi chefe de departamento na Embrapa, foi diretor da Embrapa, foi coordenador de curso na UFPR, então ele também sempre foi muito ativo, né? Trabalhou muito. E o outro compositor que a gente vai ouvir nesse programa, que é o Ronaldo Miranda, né? Ele completa esse grupo de compositores um pouco pela ligação também que ele tem com a Camerata e com a cidade, por ele ter sido um compositor que foi convidado para escrever obras celebratórias, né? Os dois compositores que eu já comentei, né, o Padre Penalva e o Henrique Morozovich, são compositores da cidade, que marcaram muito a atuação deles na cena local e ganharam também importância bem para além de Curitiba, né? Importância nacional e até internacional. O Ronaldo Miranda, ao contrário, é um compositor do Rio de Janeiro que tem uma certa aproximação com Curitiba, principalmente porque ele foi compositor para quem foi encomendada a obra comemorativa dos 40 anos da Camerata Antiqua de Curitiba, que é justamente essa obra Frutares que a gente vai ouvir, né? A obra para coro e orquestra de cordas. E talvez a gente poderia dizer que o convite da Camerata para o Ronaldo Miranda escrever essa obra, né, de comemoração do aniversário do grupo é justamente porque ele tem se destacado como um compositor bastante próximo do público, ele é um compositor bastante agradável de se ouvir, daria para dizer que ele é um compositor que não tem uma aproximação com experimentalismo e a vanguarda, ele escreve fácil, escreve bem, né, e o público gosta, as músicas dele são bonitas, são interessantes e não são aquelas músicas tão difíceis de entender. E acho que também os próprios músicos gostam muito das composições do Ronaldo Miranda, né? Ele tem recebido encomenda, inclusive, de obras que músicos encomendam para ele, porque ele tem ajudado a desenvolver repertório recente, né, para vários instrumentos. Por exemplo, o violoncelista Antônio Menezes encomendou para ele uma peça para fazer como uma introdução à suíte número 1 para violoncelo de Bach. Além disso, o Ronaldo Miranda talvez seja o compositor que mais tem recebido encomendas comemorativas aí nas décadas recentes, né? Ele foi compositor que recebeu a encomenda do Ministério da Cultura para fazer a Sinfonia 2000, comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Recebeu várias encomendas da Funarte também para fazer peças comemorativas, como uma missa breves que ele escreveu para as comemorações dos 200 anos da Capela Real do Rio de Janeiro, celebrados em 2008. Né? E essa obra que ele escreveu para o aniversário da Camerata Antiqua de Curitiba. Essa Frutares foi estreada pela própria Camerata no concerto de abertura da Oficina de Música, no início de 2014, né, janeiro de 2014, e agora a gente vai ouvir uma nova apresentação dessa peça. É uma peça bastante bonita, bastante sensível, né, boa, muito boa para abrir o programa e introduzir a gente aos outros dois compositores, que aí já vão puxando para uma linguagem um pouco mais experimental, né. Depois da gente ouvir os Frutares, né, que é escrito sobre poesias do poeta curitibano Hamilton Faria, a gente vai ouvir a Missa Breve do Henrique Morozovich, Henrique de Curitiba. A missa do Henrique Morozovich foi composta em 1966, como eu já contei, e foi estreada em 1969 naqueles antigos festivais de música do Paraná. Quem fez a estreia foi o Padre Penalva regendo o coro da Promúsica, né? Então isso marca bastante a ligação aí entre os dois compositores, né? É uma missa que faz parte desse movimento de renovação da liturgia da igreja, né, da música sacra. Todo o texto em português, que era uma novidade, né? Fazia praticamente um ano que tinha terminado o Concílio Vaticano II e que tinha lançado essa ideia de que agora a missa podia ser em português. Então Henrique de Curitiba vai ser um dos primeiros a se aproveitar disso, escrever uma missa, né, uma música para uma missa em português. E ele vai também se aproximar dos ritmos da música popular, do jazz, da música brasileira, né, dialogando um pouco com a bossa nova e tal, só que com harmonias que usam acordes diatônicos, mas encadeia esses acordes de uma forma bastante dissonante, né, não tonal. É uma forma de ele se manter experimental, vanguarda, moderno, mas fazer isso tentando dialogar com o público, né, com talvez as pessoas que participariam de uma missa na igreja, poderiam se sentir bem, entender essa música, né?
E para fechar o programa, a Ágape 2 do Penalva, que ele também chamou de Missa número 8, composta em 1993, uma peça bem mais ousada, né? Vai terminar o programa com a gente bem instigado por essa obra, porque aqui talvez está o Penalva na sua melhor fase, né? No seu melhor momento como compositor, porque ele aqui já tem uma experiência muito grande com várias técnicas de composição e ele chega numa fase em que parece que ele já pode usar todas as técnicas que ele conhece e mesclar essas técnicas, e ele consegue fazer isso imprimindo um tom muito pessoal para suas obras, né? Por exemplo, algumas coisas que ele faz essa mescla e usa todo esse ecletismo, essa grande cultura que ele dominava muito bem, né? Ele faz os movimentos da missa, ele usa os textos em grego ao invés de usar os textos tradicionais em latim, né? O que seria o Kyrie, ele chama de metanoia, e o Santos é o doxa. E aí tem o Pater, que é o Pai Nosso, mas ele faz essa com texto em grego. E o que seria o Agnus Dei, ele usa o texto grego Eirene. Então ele mescla alguns trechos com texto em latim, outros trechos com texto em grego. Tem um tenor que faz às vezes de narrador e também de voz principal do canto gregoriano. Então a gente vê que Penalva usa essa técnica do canto gregoriano, mas obviamente mesclado com algumas coisas bastante ousadas e contemporâneas, né? Nas vezes em que a orquestra intervém, ela soa quase como uma música espectral, um pouco como Ligeti talvez, né? Explorando bastante os timbres da orquestra. Tem uma participação do órgão, né? E o coro, obviamente, vai participar bastante, vai ter uma, né? E é interessante como a obra faz usa a música vocal para ilustrar o texto de uma maneira muito interessante. Por exemplo, na parte do doxa, por exemplo, ele faz um efeito muito interessante, né? Que é o texto quando fala santo, 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 e os anjos que estão cantando sobre o nascimento de Jesus, né? E depois tem um trecho em latim que narra a multidão que foi ouvir, né? Foi ver a chegada de Cristo em Jerusalém, e aí eles vão cantar, vão dizer, né? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nesse trecho, o Penalva faz o coro faz um efeito de todo mundo falando ao mesmo tempo, como se fosse aquela multidão, né, da entrada de Jerusalém. É muito interessante esse efeito que ele cria. Esse é só um exemplo, tem vários outros efeitos que ele consegue. Eu acho que essa Ágape 2 é uma peça que representa bem o sentido do Penalva como um músico religioso, né, que dialoga com a tradição católica, com a tradição da missa, né, um respeito profundo pela crença e pela doutrina, né, mas ao mesmo tempo uma ousadia de fazer disso um diálogo com a cultura contemporânea, né? Talvez seja a obra religiosa que melhor discute essa questão, né, da liturgia da missa de uma forma bastante renovada, embora isso mostre para a gente por que as propostas do Penalva talvez não deram tanto certo na liturgia católica, né? Afinal de contas, já nessa época, os compositores que estavam ganhando mais por eminência era a música como do Padre Marcelo Rossi, né? Um estilo completamente diferente, que se aproxima mais do gosto do grande público, mas esse tipo de composição que o Padre Penalva experimenta é de uma profundidade, né? Uma coisa que talvez daqui a 100, 200 anos a gente ainda vai escutar essa missa, né? Que isso vai trazer bastante questões para a gente refletir. Então, acho que esse repertório vai ser um ótimo exemplo aí da produção que circula em torno da cultura aqui de Curitiba e dos nossos principais, né, os dois principais compositores, os primeiros compositores, acho que atuando na cidade, conseguiram uma repercussão para fora da cidade, né, nacional e até internacional, e completando o programa, né, abrindo o programa, a peça do Ronaldo Miranda, que é um compositor bastante significativo da música contemporânea, né, compositor vivo, atualmente professor da USP. Então, acho que vamos ter um bom concerto, principalmente se a gente considerar que talvez a Camerata Antiqua de Curitiba viva hoje sua melhor fase técnica, né? A gente vai ter a regência da Mara Campos, que aproveita a grande qualidade dos cantores que
integram a Camerata e consegue fazer um trabalho de conjunto que talvez a Camerata esteja na sua melhor fase. E eu preciso falar que a primeira peça vai ser do Eduardo Frigatti, que é um jovem compositor aqui da cidade, e essa peça, que é a Campina de Vidro, foi composta em 2015 e ela foi a peça que venceu o concurso de composição realizado pela Bienal Música Hoje. Então é uma peça muito importante do nosso programa, porque a gente poderia dizer que ela fecha um ciclo. Se a gente vai ouvir, né, dois compositores muito importantes da cidade, que são Henrique Morozovich e José Penalvo, também é muito importante que a cidade continue produzindo seus compositores, né, que esses compositores tenham seu espaço de atuação. Então a gente vai ouvir um jovem talento da cidade, que é o Eduardo Frigatti, uma peça que eu ainda não conheço, mas eu posso garantir que se ela vencer o concurso de composição, ela é uma peça bastante interessante, né? Então essa vai ser a peça que vai abrir o concerto. Quero convidar vocês para vir assistir o concerto da Camerata Antiqua de Curitiba, regência de Mara Campos. Vão ter duas datas, dia 1º de julho, sexta-feira às 20 horas, e dia 2 de julho, sábado às 18h30, vão ser tocadas obras de Eduardo Frigatti, Ronaldo Miranda, Henrique Morozovich e José de Almeida Penalva. Vocês são todos convidados.